Olá, queridos irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para estudar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. A lição de número 6, que fala sobre em busca da consagração. Em busca da consagração. Nosso texto base, ele começa no livro de Isaías, capítulo 24 e vai até o capítulo de número 27. Lembrando que nós estamos estudando aqui a respeito do livro do profeta Isaías, né, que tem como título o Evangelho do Antigo Testamento. E qual o objetivo da nossa lição? Mostrar como o povo de Deus será reunido e salvo eternamente através da manifestação do juízo, redenção e salvação de Deus. Esse é o objetivo da nossa lição. Quais são os principais pontos? Os principais pontos. O profeta Isaías proferiu juízo sobre o mundo inteiro. Ele informa que o juízo de Deus ele vai se estender por todas as nações, por todos os povos, de todos os tempos, né? Ele não está falando ali, embora em parte a sua profecia ela se refira ao povo o povo judeu, ela entende o povo judeu como parte de um todo, né? Que aquilo que aconteceria ao povo judeu, ele se estenderia a todos os povos de todas as nações, e o povo de Deus seria reunido de todas as nações, como nós vimos em lições anteriores. Muitos intérpretes do livro de Isaías, eles entendem que o livro de Isaías, esse pedaço do livro de Isaías, assim como um outro pedaço é um pequeno evangelho, eles entendem que esse pedaço do capítulo 24 ao 27 é também chamado por eles de pequeno Apocalipse, né? Que é uma alusão ao livro do apóstolo João, que está lá no Novo Testamento, o último livro da Bíblia. Muito da profecia de Isaías, muita profecia de Isaías vai ser identificado lá nos últimos capítulos do livro de Apocalipse, tá? A gente vai ver ali o retorno de Jesus triunfante, a punição do povo, o reino eterno de Deus, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais lágrima, e essas previsões de Isaías, essas profecias de Isaías, elas retratam aquilo que vem ser dito depois, posteriormente, pelo apóstolo João lá no livro de Apocalipse, como sendo o tempo final que Deus determina, onde Jesus está voltando. Então, essa lição que nós vamos estudar, a lição de número 6, ela vai abordar temas como o juízo divino, como esperança e como restauração. Então, juízo divino sobre toda a nação, sobre todos os povos, a sua esperança em Jesus, né? A esperança em Jesus, a esperança no Reino Novo, como a gente viu na última lição, sempre a esperança de renovo, e a restauração do povo de Deus, também parte aludido aí ao povo de Israel, ao povo judeu, mais especificamente. Então entramos no primeiro tópico de nossa lição, que tem como título o julgamento da terra, a destruição. A sua base, o texto que baseia esse juízo de Deus sobre a terra é Isaías 24, versículo 1 ao versículo 23. O Senhor traria juízo retributivo por conta do pecado do povo, o que mostra a importância da justiça e da moralidade nas sociedades. O pecado sempre foi um problema, né? O pecado sempre foi um problema na humanidade. O juízo de Deus sempre esteve sobre a humanidade, e Deus, ele puniria os povos com destruição, com rigor, com violência, por conta do pecado
e por conta do desprezo às suas oportunidades, às suas ações que visam trazer paz para a humanidade. Então Deus, diante do desprezo e da rebeldia da humanidade, vendo todo o mal que o homem fez, que o homem faz, que o homem produz, ele traz um juízo retributivo. O que é um juízo retributivo? É um juízo em retribuição a todo o pecado praticado pela humanidade. Então é a destruição da terra, né, dos reinos, dos poderes, é um reflexo de um povo rebelde à sua causa, rebelde à oportunidade da salvação, rebelde à sua palavra. Então, Deus traria destruição sobre os povos. Né? Nessa ideia de juízo retributivo, nós observamos a importância de uma vida moral e justa na sociedade. As sociedades, elas são marcadas por injustiça e imoralidade. Nosso tempo, um tempo de rede social, um tempo de mídia muito forte. Então, essa imoralidade que noutros tempos estavam apenas à vista do Senhor, à vista do conhecimento de Deus, hoje ela é exposta, né? Ela não é apenas exposta pelos meios sociais, pela imprensa, como ela é imposta, né, por minorias que querem colocar, que querem focar, que querem enfatizar, que querem dar proeminência à imoralidade na nossa sociedade, a imoralidades na nossa sociedade. Isso torna a nossa sociedade injusta, né? Injusta. A gente vê muita injustiça contra as minorias, a gente vê muita injustiça contra os povos, contra os trabalhadores, contra aqueles que não têm o seu alimento, não têm o seu teto sobre sua cabeça, aqueles que são reféns das drogas, do álcool, né? Aqueles que não possuem emprego, tá? Isso são a sociedade é uma sociedade injusta, é uma sociedade violenta, é uma sociedade que ela é uma sociedade que não tem qualidade, né? Que ela é moralmente ruim. Então nós temos a corrupção, nós temos a prostituição, nós temos muitas outras coisas que estão sendo esfregadas aí na cara da sociedade, violentando a família, violentando o direito à opinião, violentando muitas outras coisas. Então, dentro desse contexto, dessa sociedade suja, dessa sociedade injusta, Deus vai trazer destruição a todo o povo. E aí o autor ele enfatiza aqui a questão da palavra eretes, né? Eretes, que é difícil saber quando que eretes ela significa terra propriamente dita, ao planeta, e a questão da sociedade nos seus atributos sistêmicos, né? Econômico, social, religioso, etc. O julgamento seria inevitável. Isaías diz que o julgamento do Senhor é inevitável. O profeta ele proclamou esse julgamento como sendo terrível, né? Um terrível dilúvio e um violento terremoto, ou seja, a terra tremeria literalmente diante da desobediência proposital do povo. Basta ver o quanto os desastres naturais têm ocorrido por causa da má administração da terra por parte do homem, né? Deus colocou o homem como mordomo da terra e o homem vem assolando a terra, e Deus vem de maneira retributiva trazendo juízo aí sobre as sociedades, né? A terra tremeria literalmente, né? Haveria terremoto terrível, terremoto grande, por conta da desobediência. Quando a gente pensa que Deus mandou que o povo hebreu entrasse na terra de Canaã e destruísse aqueles povos lá, né? Muitos ficam chocados com a ordem de Deus de que o povo deveria tomar a terra, e aqueles que não se rendessem, não se submetessem a eles, deveriam ser exterminados. Muitas pessoas ficam chocadas, né,
com aquele tipo de atitude, mas a Bíblia ela deixa clara que Deus estava Deus estava triste com a maldade que assolava aquela terra, aquelas nações, a idolatria, a, o sacrifício de pessoas humanas, e muitas outras coisas que a gente vê relatado lá no livro dos Reis, no livro de Crônicas, no livro de Josué, as práticas abomináveis, né? Prostituição cultural e tudo outras coisas piores que a gente vê ali no contexto daquelas nações. E Deus fala que o povo tinha que exterminar aquela terra, porque Deus estava usando ali o povo hebreu já um, como um instrumento de sua justiça. O problema é que Deus diz que eles não deveriam se juntar, né, e se unir às outras nações e servir de referência para as outras nações, para que as outras nações desejassem ser como eles. E eles fizeram o contrário. Eles desejaram ser como as outras nações e a fazer as práticas das outras nações. E aí sim o juízo de Deus vem sobre toda a terra, sobre todo o mundo, tá? O texto ensina que o pecado não afeta apenas os indivíduos, mas a comunidade inteira, né? Comunidades inteiras são afetadas pelo caos, resultando em devastação e desolação, o que nos chama a reflexão sobre as consequências de nossas ações, né? A gente vê isso todo dia quando se você ligar a sua televisão lá no seu programa de jornalismo pela manhã, você vai ver comunidades inteiras reféns do tráfico, reféns da violência. As pessoas não podem sair para trabalhar por causa da violência, né? O pecado ele não afeta apenas o indivíduo que o comete, ele afeta todo o seu entorno, toda a sua comunidade, todo o seu acesso. Então, é preciso haver uma preocupação com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Precisamos ser sempre pessoas íntegras e evitar esse tipo de comportamento que traz desolação, que traz devastação, que traz juízo de Deus sobre a vida da gente. Então o pecado ele não afeta apenas a pessoa que o pratica, mas ele afeta de maneira geral comunidades inteiras, né? Comunidades inteiras. Então entramos no segundo tópico da nossa lição. Qual que é? A vitória do Senhor. Aí a gente tem o capítulo 25, do verso 1 ao 12, que fala de quê? Da vitória. Em Isaías 25, Deus promete consolar e restaurar o seu povo, mostrando que há sempre uma oportunidade para a renovação. O sucesso de Javé sobre seus adversários resultará na conversão de gentios. O povo vai se render à mão forte do Senhor. Isaías está dizendo isso. Deus promete restaurar o seu povo. E aqui, esse restaurar o seu povo, iminentemente o povo de Israel, e a longo prazo o povo de Deus reunido sobre a face da terra, que ele reuniria o seu povo, que ele traria de novo e que daria oportunidade de renovação ao povo. Então, o sucesso de Deus sobre os seus adversários, a mão forte do Senhor, o juízo forte de Deus traria conversão dos gentios. A gente encontra isso aí em Isaías 25, 3. Tem uma segunda bênção que advém da provisão do Senhor para com os seus, para com o seu povo. O povo de Deus usufruirá da alegria do Monte Sião. E aí o Monte Sião aí representa o reino de Deus, tá? E os inimigos do povo serão pisados, representados ali naquele povo lá com relação a Jerusalém, os moabitas, né? Os moabitas eram orgulhosos, os moabitas eram um povo exacerbadamente orgulhoso, um povo violento, um povo que se achava superior e inimigo do povo de Deus. 25:10, né? Isaías 25:10. Hoje, Deus oferece a todos nós um relacionamento com Ele mediante a fé em Cristo Jesus. Quer dizer, está lá em Romanos 3, 21 a 22. Tá? Então, através de Cristo, nós podemos ter um relacionamento
profundo, um relacionamento de proximidade, de grande proximidade com Deus, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, ah, Jesus é quem faz a ponte entre nós e Deus, né? Jesus é o mediador, Jesus é a ponte, Jesus é o acesso que nós temos a Deus. Então, mediante a fé em Jesus, nós conseguimos nos relacionar com Deus, porque somos perdoados pelos nossos pecados e justificados diante de Deus, a fim de que possamos estar na sua presença sem sermos consumidos por causa do pecado. É muito importante entender isso. Jesus é o único meio, né, que nos permite estar na presença de Deus e que nos coloca na presença de Deus. Entramos no terceiro tópico da nossa lição, que é Moabe, a libertação do povo de Deus. Isaías 26, de 1 a 27, Isaías 26, 1 a 27, 13, desculpe, Isaías 26, 1 a 27, 13. Três temas se destacam no capítulo 26. A confiança em Deus, 26, de 1 a 11. É preciso confiar no Senhor, é preciso acreditar nas suas promessas, é preciso viver de acordo com os seus princípios e os seus desígnios, crendo que todas as suas promessas serão cumpridas. O outro tema é a paz duradoura, que vai de 26, 12 a 16. A paz em Jesus é eterna, né? Lá em João ele diz isso, né? A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. E a paz dele dura para sempre. Jesus é o príncipe da paz. Então temos uma paz duradoura, uma paz que é real, temos uma paz que é real, temos uma paz que é duradoura. A paz de Deus, ela não vai durar um tempo, ela não vai durar um período, ela não vai durar um espaço de tempo, mas ela é uma paz que vai durar para sempre, é uma paz duradoura. E o outro é a ressurreição prometida em eventos futuros. Diz que Jesus é as primícias, né, da ressurreição. Assim como Jesus, nós seremos ressurretos e teremos um corpo glorificado e viveremos com o Senhor na eternidade. Essa é a promessa de Deus. O capítulo 27, ele diz que Deus destruirá o mal definitivamente, ou seja, a volta de Jesus. Jesus vem e vai destruir todos os seus inimigos e vai levar consigo a sua igreja para o céu. O mal representado pela figura do Leviatã, né, era comum em nações antigas, do tempo lá de Jesus, do tempo do tempo do profeta Isaías. Era comum a gente ter na história desses povos a figura de um monstro marinho. Na verdade, Jesus, ao destruir o Leviatã, ele está dizendo que ele vai cumprir o seu juízo, ele vai derrotar o mal definitivamente, o mal não mais existirá. Os capítulos 26 e 27 revelam a esperança da restauração final e a libertação do povo, simbolizando a vitória de Deus sobre as forças do mal e a promessa de um futuro em que seu povo viverá em paz. Isso aí está escrito lá no livro de Apocalipse, né? No livro de Apocalipse a gente encontra os detalhes disso aí, né? Deus enxugará do rosto toda lágrima, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, todos estarão em paz diante do Senhor, né? Todos estarão na presença de Jesus, adorando e louvando o Cordeiro de Deus, né? E não haverá mais motivo para chorar, não haverá motivo mais para dor. A morte foi definitivamente vencida ali em Apocalipse. Isso aí é a vitória total de Deus sobre as forças do mal, né? Em um futuro em que o povo de Deus, eminentemente o povo judeu, e a longo prazo o povo de Deus, a igreja de Jesus, que estará com ele por toda a eternidade, viverá uma paz
que não é possível nos dias atuais. Conclusão. O pequeno Apocalipse nos lembra da necessidade que temos de viver uma vida consagrada e dedicada ao Senhor. É preciso que vivamos como nos diz o apóstolo Pedro, né? Crescendo no conhecimento e na dependência, ou seja, na graça de Jesus Cristo. Enquanto estivermos aqui, temos que buscar estar cada vez mais na presença de Deus, seguindo cada vez mais os caminhos do Senhor, fazendo cada vez mais a sua vontade e sendo úteis ao seu reino, vivendo uma vida de paz, vivendo uma vida digna, de oração, uma vida de amor ao próximo, uma vida de compaixão, uma vida de pregação e proclamação do Evangelho, para que outras vidas possam ser agregadas ao reino de Deus, ao reino vindouro do Senhor. Deus preservará o seu povo, mesmo através das lutas e de sabores mais ferozes da vida, a fim de desfrutarem eternamente da sua presença gloriosa. Paulo diz que nada nos separará do amor de Deus. E ele cita praticamente todas as coisas e circunstâncias difíceis da atualidade, da vida humana nesse tempo presente, né? Nessa era que estamos vivendo. E nada que a gente viver aqui, nenhuma dificuldade, nenhuma dor, nenhum dissabor, se compara com viver eternamente na presença de Deus. E é isso. Deus, ele preservará, ele nos preservará, ele cuidará de nós, ele nos livrará do mal, ele nos fará prosperar mesmo em tempos difíceis, em tempos contrários, onde tudo esteja difícil, onde tudo esteja ruim. Ele nos fará vencer as lutas e as dificuldades que se nos apresentam diariamente, né? Que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que viver. Ele vai segurar o seu povo pela mão e vai conduzi-lo nesses tempos difíceis, para que logo logo estejamos na sua presença, logo logo estejamos num reino de paz, num reino eterno. Nós já começamos a desfrutar desse reino quando entregamos a nossa vida a Jesus. E a partir daí, embora tudo possa ficar difícil, o Senhor sempre está nos preservando, sempre está nos segurando, sempre está nos fazendo prosperar, mesmo quando as coisas são contrárias e ruins para nós. Precisamos viver uma vida dedicada a Deus. Precisamos viver uma vida de santidade, uma vida íntegra, uma vida honesta, uma vida de respeito a Deus e ao nosso próximo. Precisamos viver uma vida de amor a nós mesmos, ao nosso próximo e principalmente ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que possamos estar juntos no próximo domingo, com a graça de Deus, estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Tenham uma semana abençoada na presença do Senhor e que seja um tempo de reflexão, que seja um tempo de intimidade com Deus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.